Olá, trabalhador, trabalhadora, família química, nossas lideranças a nível nacional. Estamos aí, 2022. Glória a Deus, atravessamos, não do jeito que a gente queria, porque perdemos figuras importantes da família química a nível nacional nos últimos anos, 20 e 21. Mas que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os males, e que nos dê a sabedoria necessária e a perseverança e a proteção para continuarmos na nossa caminhada. Mas 2022 chegou, nós já estamos aí concluindo o mês de janeiro praticamente, né? E começa, intensifica-se, aumenta a temperatura do debate político. Eleições 22, aonde teremos as eleições nos estados, para eleger governador, vice-governador, deputados estaduais. E teremos a eleição no plano federal, com a eleição do presidente da República, do seu vice, do deputado federal e de parte do Senado. Não precisa dizer que será uma eleição bastante polemizada. Nós temos a responsabilidade de fazer esse debate, de repercutir a campanha, o compromisso dos candidatos e quem é quem nesse processo eleitoral. Nós estamos vivendo aí um quarto ano de um governo federal omisso, um governo federal comprometido com o sistema financeiro, um governo que aí em 2021 nós começamos a Selic de 2% em janeiro e terminamos em 9,25% em dezembro. Isso significa o aumento da dívida pública, consequentemente aumenta a arrecadação de impostos, porém sobra menos dinheiro para infraestrutura e atendimento às necessidades da população. Ou seja, nós começamos o ano arrecadando 10, terminamos o ano arrecadando 12 e estamos no final do ano com arrecadação maior e com um resultado líquido menor. Por quê? Porque no transcorrer desse período aumenta os juros, aumenta o gasto governamental com o pagamento da dívida. E a gente não vê nenhuma estrutura de governo, nem nos estados, principalmente no governo federal, mover uma palha para reorganizar esse sistema e essa dívida, para que a gente efetivamente possa ter recurso para a saúde, para melhorar o atendimento à população, para garantir um acesso a medicamento. A gente não vê isso. E agora, companheiros, companheiras, trabalhadores que nos acompanham, é a hora da gente conhecer melhor quem é quem nesse processo. Qual é o seu histórico? Qual é a tua ficha de trabalho? O que já foi feito efetivamente? E o que estão agora se propondo a fazer? Para que a gente possa em outubro tomar a decisão, saber em quem votar. E não é votar porque é mais magrinho, é mais gordinho, é mais altinho, é mais baixinho, tá certo? É mais bonitinho, é mais feinho, não. Qual é a proposta de governo? Qual tem sido a sua relação política? De que lado que esse candidato está? Quais as bandeiras que ele defende? Esse candidato, ele se identifica com a minha causa? Eu, trabalhador, trabalhadora, qual é a preocupação? Primeiro, é o desemprego. O que esse candidato está falando com relação a criar oportunidades de trabalho? Porque o emprego, vagas de emprego, não é na caneta, é na política. Se você tem uma política de juros altos, você tem consumo reduzido e produção diminuída. E produção diminuída é desemprego. Se você tem uma carga tributária que ela incide de uma forma muito feroz, tá certo? Sobre o negócio,
ela cria dificuldade, ela aumenta o custo do produto, diminui a comercialização e diminui a industrialização. E sobra o quê? Desemprego para a população. E nós temos, no outro lado, um problema sanitário presente e que em algumas regiões está aumentando mais do que em outras e que complica também nesse momento. E aí você diz, o que esse candidato, qual é a visão desse candidato? Qual é a visão desse ex-governante? Qual é a visão desse governante? Porque nós teremos candidato à presidência que nunca foi síndico de prédio, nós teremos candidato à presidência que está há 4 anos, tem 20 anos de deputado e 4 de presidente, que não diz para que veio. Nós temos ex-candidato, ex-presidente da República, que fez uma gestão durante 8 anos e que muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas aí na faixa dos seus 24 a 25 anos, até não conheceram, não viveram e que não podem se deixar iludir por propagandas que estão sendo feitas e patrocinadas por empresários do nível desse dono da Havan, que sonega, deixa de cobrar, deixa de pagar os seus impostos, deixa de pagar os recolhimentos previdenciários, fundiários, deixa de cumprir acordos e convenções coletivas, deixa de reconhecer e valorizar os seus funcionários, mas tem dinheiro para investir na campanha do seu candidato, que é o atual presidente. Nós temos que separar o joio do trigo, porque mais tarde não dá para você, trabalhador, trabalhadora, votar em um candidato que ele tem um programa inteiro vinculado a 10% da população mais rica do país e achar que esse candidato eleito ele vai se preocupar em aumentar o salário mínimo para garantir a cesta básica e a moradia para o trabalhador. Não vai, gente. Se o candidato ele está sendo patrocinado, se ele está vinculado a 10% da população mais rica do país, ele vai governar para os ricos, ele vai governar para os banqueiros, ele vai governar para as companhias aéreas. Está sendo veiculado pela imprensa que o atual presidente perdoou, anistiou as companhias aéreas de uma dívida monstruosa. Vamos pesquisar, vamos buscar veracidade, vamos ver se isso realmente é verdade, tá certo? E vamos se posicionar, vamos cobrar. Ou seja, o cidadão, trabalhador e trabalhadora, ele tem em outubro a responsabilidade e a competência de tomar uma decisão o mais correta possível para os próximos 4 anos. Mas aí não podemos também virar o foco total para o legislativo, para o executivo, não. É fundamental nós termos uma Câmara dos Deputados com participação da representação dos trabalhadores, de pessoas que, mesmo que não sejam originários do meio trabalhista, tá? Pequenos e médios empresários, que têm compromisso, unir forças. Unir forças. Pessoas que atuam na agricultura familiar, unir forças. Não deixar meia dúzia de grandes latifundiários que se beneficiam do dinheiro público, se beneficiam das nossas riquezas naturais, para ficarem cada vez mais ricos. Porque o agronegócio é isso que ele faz. Ele usa o nosso solo, nosso recurso, para produzir alimento e vender para o mundo. Se sobrar alguma coisa, fica para o consumo interno. Quem é responsável pela alimentação da nossa população? Quem menos recebe ajuda, que é a agricultura familiar. Grandes latifundiários, o foco e os olhos deles é fora, é exportação. É exportação. Agora, nós temos que nos unir também, para colocar em pauta o debate da limitação dos juros do sistema financeiro. Absurdo! Nós estamos com inflação de 10% ao ano. E os bancos estão fazendo empréstimos
estão cobrando um cartão de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos, 5, 6, 7, 8 ao mês. Não dá. Essa é uma agiotagem oficial. Então, chegou a hora de nós pautarmos esse item. As lideranças sindicais são imprescindíveis nos debates locais, regionais, para colocar esse item na pauta. Nós não estamos conseguindo satisfazer a fome do sistema financeiro, a ganância do sistema financeiro. Nós temos pequenas e médias empresas, o trabalhador, que está todo mundo no mesmo balaio. Nós temos meia dúzia de grandes empresas, nós temos um sistema financeiro que está nadando de braçada, está explorando a população do país inteiro. Nós estamos vivendo escravos do sistema financeiro. Nós trabalhamos para comer e para pagar os bancos. É isso que está acontecendo. Se você pegar um financiamento imobiliário, você paga R$1.000 de parcela. R$200 é a amortização da parcela do empréstimo. R$800 é juros, seguro, taxa administrativa. Pega lá o extrato do teu financiamento residencial. Vê o valor da parcela que você está pagando e vê o valor que está sendo amortizado da dívida. E verifica o que você está pagando. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós não temos um governo sério, não temos um governo comprometido. Nós não temos um governo que está aqui para cumprir o seu papel de governo, que é ajudar as classes menos favorecidas, que é facilitar, criar mecanismos para que o cidadão ele tenha acesso à educação, à saúde, à moradia, para que o filho do trabalhador ele tenha oportunidade de mudar o seu cenário, para que o filho do trabalhador venha sofrer menos. Da forma como está acontecendo, cada geração está tendo um empobrecimento. Não uma porta que se abre para restabelecer e recuperar. Então, gente, eleições é muito importante. Vamos colocar esse tema na nossa pauta e vamos abrir a discussão. E é hoje o Congresso. O Congresso está voltando agora. E com relação à pandemia, tem muitas votações online. Vamos ficar atentos, porque os caras não desistiram da chamada reforma sindical. Os caras não desistiram. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos fazer o nosso movimento local, regional, junto aos parlamentares, que a gente tem contato, que vão estar batendo na porta dos dirigentes das lideranças sindicais, pedindo apoio para suas reeleições ou para suas candidaturas, e ouvi-los também, o que eles pensam, porque a reforma patrocinada pelo Michel Temer, depois de toda essa reformulação que aconteceu, esse golpe que teve dentro do país, tá certo? O que se dizia? Vamos fazer uma reforma para facilitar, para desburocratizar, vamos oxigenar o mercado de trabalho. Pelo contrário, tirou-se direito, precarizou as condições de trabalho, aumentou os problemas, tá certo? Cresceu as aposentadorias por invalidez, problemas de saúde ampliaram e a população ficou mais pobre. Dessa reforma para cá ficou mais pobre. Trabalha mais e ganha menos. E ganha menos, consome menos, a indústria produz menos. A indústria produz menos. Isso é um ciclo. Então, criar condições para que o nosso trabalhador, que é o consumidor desse país, possa consumir, é fazer justiça, é melhorar o ganho dessas pessoas, é fazer uma distribuição de renda mais justa, é diminuir o acúmulo de riqueza de alguns, tá certo? E partilhar com os demais, de forma justa, valorizando o esforço, valorizando a capacidade e a competência do trabalhador, porque o capital ele tem a grana, ele tem a matéria-prima, mas o trabalhador ele tem a inteligência, a transformação. Mesmo com maquinários modernos, tem que ter trabalhador para fazer as coisas acontecerem. O que nós precisamos fazer é isso, é unir mais para valorizar mais
aquilo que nós temos, capacidade de produzir conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos proteja, estejamos unidos em 22 e vamos ficar atentos. Eleições partidárias é sim pauta sindical, importa sim, porque são essas pessoas que venham a assumir o governo a partir de 23 que vão definir o futuro das nossas vidas, das nossas famílias, das próximas gerações. Forte abraço, que Deus nos abençoe e nos proteja.